Como montar um funil de vendas para você conseguir faturar aí 30 mil por mês com a sua contabilidade? Presta atenção. Você tem que ter um funil, né, uma estrutura de captação de cliente que vai trazer cliente de várias redes sociais para você, organicamente, paga. E essa estrutura vai alavancando cada vez mais seu crescimento e em questão de um ano você consiga já estar faturando 30 mil por mês tranquilamente, beleza? Por quê? Porque só no último ano, no ano passado, eu coloquei 80 empresas novas no meu escritório, aplicando esse funil, né? Claro que demorou um tempo para me conseguir ser constante, né? Para conseguir manter esse funil funcionando, mas eu vou te explicar toda a estrutura que eu fiz, que eu faço aqui no meu escritório, que me gera todo mês 7 empresas, 8 empresas, às vezes 10 empresas por mês, organicamente, né? E também eu tenho a estrutura tráfego pago, para ajudar a potencializar também outros nichos, beleza? Então vamos lá. Você precisa entender que assim, o que é funil? Funil literalmente é uma estrutura onde você vai trazendo clientes que vai te conhecendo, né? E ela vai gerando consciência que precisa do seu trabalho, você vai gerando autoridade, ela vai entendendo que você é a solução e você vira a solução, ela vai te contratando. Então, você tem que ter essa estrutura. Todo contador precisa ter uma estrutura de funil de captação. Exemplo, indicação, ele é uma estrutura de captação? Ele é uma estrutura, mas ele tem uma escala? Não. Ele não tem uma escala, porque se você não tiver uma rede social ou uma quantidade boa de clientes, essa indicação ela é muito fraca. Eu tenho uma quantidade de clientes, quase 190 empresas, mas a indicação que vem dos clientes não é uma quantidade absurda. Às vezes é um cliente, às vezes dois, mas olha a quantidade de clientes. E você que tem, se você tiver poucos clientes, entendeu? Então assim, eu nem conto com indicação. Indicação é um plus, né? Eu faço a minha estrutura, faço minhas estratégias de captação para não depender de indicação. Tá? Nunca precisei pedir para o cliente, me indica por favor. O cliente mesmo gosta do trabalho, vai indicando, né? Hoje a gente já tem uma estrutura melhor, a gente, né, logo sempre fala para o cliente, se você indicar, o cliente fechar, você ganha uma comissão pela indicação, lógico, mas no início eu nunca fui atrás disso, tá? Então eu quero que você entenda que você aplicar essa estrutura você vai conseguir captar cliente. Só para você ter noção, eu consegui chegar a 100 empresas trabalhando na minha casa, no meu home office, sem ter escritório, sem ter estrutura, simplesmente utilizando a internet para captar os meus clientes. Então se eu conseguir, você consegue. Pensando nisso, eu decidi criar um grupo no WhatsApp. Nesse grupo eu ajudo contadores, né, a escalar o seu escritório, a captar os seus clientes. Eu dou dicas diariamente nesse grupo e ajudo vocês de forma gratuita, beleza? Se você quer ter acesso a esse grupo, o link está na descrição. Você clica, entra no grupo, lá eu vou compartilhar conteúdo, a gente vai se conhecendo cada vez melhor, cada vez mais. Tem programas de mentoria, tem infoprodutos, tá? Então também vou deixar na descrição aqui. Vamos lá. Então como é que eu montei, né, uma estrutura de funil que me fez, né, chegar aos 30 mil e passar ali 40, 50 mil por mês com a minha contabilidade sem depender de indicação? Primeira coisa, você tem que entender o seguinte, que o tráfego orgânico, que é onde você vai produzir conteúdo, ele dá muito resultado, tá? Então eu comecei o meu escritório de contabilidade literalmente atirando para todos os lados. Então eu falava do nicho de saúde, nicho de engenheiro, psicólogo, pipoqueiro, todos os nichos tinha no meu canal. E demorou muito tempo a me entender que quando eu me comunicava com todo mundo, eu não conseguia virar autoridade, não conseguia crescer ainda mais o meu escritório. Então o que eu fiz? Eu nichei a minha comunicação, eu nichei o meu escritório para alguns segmentos que eu vi que realmente compensa, que tem uma escala legal e é um público que busca contador digital, que quer contador digital, que quer contabilidade digital, beleza? Porque é o seguinte, tem público, por exemplo, comércio tradicional, ele não quer um contador digital. O comércio tradicional, ele quer um contador local, ele quer ir lá, quer conversar. Você está entendendo que é diferente? Então eu mirei minha comunicação para quem está buscando contador digital, contabilidade online, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, nichei, então escolhi o público com quem eu quero atender, quem quero falar e entendi quais são as dores, desejos, sonhos e objeções desse público. E comecei a produzir conteúdo para eles. Aonde? No YouTube, Instagram e TikTok e Facebook. Tá? Comecei, né, o mesmo conteúdo que eu faço pro Instagram, TikTok, Facebook é um conteúdo só e um conteúdo longo pro YouTube. E como é que funciona isso? Se eu sei quais são as dores e objeções desse público,
eu também fui lá e comecei a estudar o que, que esse público pesquisa no YouTube, o que, que eles buscam no YouTube, o que, que ele busca no Google, quais são as dúvidas, e comecei a produzir esse conteúdo, tá? E entendendo isso, eu entendi também o seguinte, que cada rede social ela tem uma forma de trabalhar com o cliente. O Instagram, o TikTok, o Facebook, as pessoas não estão buscando contador. Elas estão literalmente socializando, olhando a vida das outras pessoas. Então ali não é uma rede social de vender. Ali é uma rede social de gerar conexão, de gerar conteúdos que tem dúvida, que geram muita dúvida para esse público, conteúdos que geram medo, multa, risco. Esse dentista foi fiscalizado, esse psicólogo foi fiscalizado, esse médico foi fiscalizado, esse engenheiro foi fiscalizado. São conteúdos que geram medo, né, que geram dúvidas. Então, não conteúdos técnicos de o que é lucro presumido, o que é lucro real, não. Conteúdos de dúvidas, né? Então, esses conteúdos tendem a performar melhor nessas plataformas. E ali não é para vender, é para gerar conexão. E o conteúdo longo no YouTube, as pessoas que estão no YouTube já estão para entender mais. Elas querem uma aula, elas querem entender de uma maneira mais completa, elas já estão buscando uma solução. Então, quer dizer, o Instagram, TikTok são plataformas de topo do funil e o YouTube é final de funil. E blog também, né? O blog são dúvidas, né? A pessoa pesquisa ali como abrir um CNPJ, como pagar menos imposto. Então ela vai te encontrar ou no YouTube ou talvez num blog, se você tiver um blog, você compartilha conteúdo ali, organicamente, tá? E eu comecei a produzir esses conteúdos. Então esses conteúdos, eles vão trabalhando para mim de forma constante por meses, por anos. E quanto mais eu faço, mais esse conteúdo vai sendo entregue para esse público. E aí esse público começa a me conhecer, começa a entender qual é a sua solução e começa a vir organicamente me contratar. Beleza, entendendo isso, eu preciso fazer conteúdo também que vai ser o meio de funil, onde eu vou explicar mais para esse cara que me segue, para esse cara que me acompanha, como é que é o regime tributário, como pagar menos imposto, beleza? E vou ter conteúdo de venda, onde eu vou vender mesmo o meu produto, né? Vou ofertar, vou chamar para o WhatsApp, vou chamar para o direct, vou chamar para uma consultoria, vou chamar para uma análise tributária, beleza? Então, se você aplicar essa é a parte orgânica, onde você vai ter que ser constante todo dia, você vai ter que mostrar seu rosto, você vai ter que dar sua cara a tapa, perder sua vergonha, porque enquanto você estiver com medo, seu concorrente não tem medo, tá fazendo, ele vai ganhar mercado, ele vai crescer muito mais rápido que você. E aí, em conjunto, né, quem está começando não vai conseguir esse conteúdo ainda ter uma escala, que leva tempo para as plataformas começar a entregar o seu conteúdo. Você vai utilizar o tráfego pago para acelerar isso. Então, você vai pegar esses conteúdos que deram certo no orgânico, que teve mais visualização, que teve mais compartilhamento. Lembrando que todos os conteúdos têm que ter um CTA. O que é o CTA? É uma chamada para ação. No caso desse vídeo aqui, eu chamei você para entrar no grupo no WhatsApp. Você vai colocar no seu... comenta agora, ajuda, que eu vou fazer uma análise tributária. Segue agora o meu perfil do Instagram. Me chama agora no WhatsApp. Então sempre tem que ter um CTA, porque às vezes a pessoa assiste o seu vídeo, achou legal, mas não sabe o que fazer, você perdeu aquele lead. Beleza? Então você precisa ter o funil orgânico trabalhando o tempo todo e o pago. Eu não tenho muito dinheiro. Se você tiver R$20, R$30 por dia, já é um valor que você consegue iniciar, porque você vai utilizar nesses vídeos que deram certo, esses conteúdos orgânicos, você vai começar a potencializar para eles entregar mais, para mais pessoas, para você ganhar mais seguidor e automaticamente você vai conseguir vender muito mais, beleza? E depois esse vídeo vai chegar no WhatsApp e aí você precisa saber vender contabilidade, saber ofertar seu produto, saber explicar, saber mostrar seus valores. Isso vai te ajudar a se destacar e conseguir vender cada vez mais. Qualquer dúvida, estou à sua disposição e até o próximo vídeo.